Graças e paz, irmãos. Amém. Bom dia a todos. Bom dia especialmente a todas as irmãs, a todas as mães nessa manhã, as vovós também que são duplamente mães. Tem bisavó também aqui nessa manhã? Bisavó? Tem? Tem tataravó também? Não? Olha, mãe, vó e bis ali, ó. Tá vendo? 3 vezes mãe ali, ali, ó. Ali também, outra ali, ó. Aqui, ó, também, ó. Conhecida carinhosamente como mamãezinha, não é isso? Mamãezinha de toda a família, não é isso? É, exatamente. Então, quando o pastor me convidou, né, naturalmente, é claro que hoje a gente vai transmitir mensagens, verdades bíblicas aqui ao coração dos irmãos. Espero que o Espírito Santo possa nos usar aqui para isso. E a primeira verdade bíblica que eu queria dizer aqui para os irmãos é que eu não sou mãe. Mas, mesmo assim, hoje foi o convite trazido aqui pela direção da igreja para presentear as mães nessa manhã com a palavra vindo da parte de Deus. Eu não tenho ouro nem prata aqui para dar para vocês, não tenho nenhum presente diferente aqui que eu possa dar a cada uma de vocês, mas o Espírito Santo me concedeu o dom de ministrar a palavra e através disso que o Espírito Santo, espero que nessa manhã possa falar, especialmente às mães, mas a todos os nossos corações nessa manhã. E eu sou privilegiado, né, de ter aqui hoje a minha mãe e a minha avó. Cadê a voinha? Ah, tá ali, ó. Ali. Se esconda não. Aí, e eu tive também o privilégio de nascer num lar cristão. Quando a minha mãe ela estava se batizando, né, após entregar a vida a Cristo, ela estava grávida de mim. Então eu não conheço nenhum dia que eu não estive na casa do Senhor, para a graça de Deus. Infelizmente, isso não me privou de pecar, preferia que tivesse sido suficiente, mas a nossa natureza, infelizmente, é inclinada a isso. Mas, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de crescer na igreja e crescer ouvindo histórias bíblicas em EBD, que eram sempre ensinadas também em casa, em culto doméstico. Então, se hoje eu sei alguns louvores do cantor cristão decorados, é porque a minha avó e a minha mãe cantavam nos cultos domésticos que a gente fazia em casa. Então eu sou privilegiado por isso, porque eu tive a oportunidade de ter uma mãe imperfeita, mas que ela foi feita para mim. Deus criou a minha mãe para mim, e eu sou feliz por isso. E eu sei que ela também é feliz por ter 3 filhos. A nossa irmã mais velha não está aqui porque ela congrega na igreja presbiteriana, mas todos os filhos servem ao Senhor pela misericórdia de Deus. E aí nessa manhã, como os irmãos sabem, está projetado, a gente está estudando nesse mês da família, como viver a mordomia em família. Então é sobre isso que a gente está estudando nesse mês, né? Vivendo a mordomia em família. E aí, naturalmente, o tema dessa mensagem de hoje pela manhã é o papel da mãe na mordomia do lar cristão. Os irmãos podem ler aqui, por favor? A gente poderia falar sobre o papel da mãe social, o papel da mãe na família, mas com certeza o Instagram de vocês está recheado de mensagens sobre isso durante toda a semana também, e a gente sabe que a mãe é fundamental. Com certeza aqueles que não têm hoje a oportunidade de estar com sua mãe estão sentindo muito essa saudade no coração. A gente sabe o quanto uma mãe é fundamental na vida de um filho, né? A mãe é aquela primeira pessoa que nutre a criança. A gente vai falar sobre isso também. Então, é a primeira pessoa que a criança conhece, é a mãe dela. Então, a mãe, naturalmente, tem uma importância, um papel muito forte na vida dos seus filhos. Mas hoje a gente vai focar especificamente no papel da mãe dentro do lar cristão, nessa mordomia, no entendimento da mordomia, de que nós não somos donos de nada. Então, se a mãe ela é mordoma, é porque os filhos são, na verdade, de Deus, que foram deixados na mão das suas mães para que elas possam cuidar deles. Então, a casa, o lar, o marido, a família foi dado como presente por Deus para essa mãe poder cuidar como mordoma do lar. E aí nessa manhã a gente vai refletir como então desempenhar esse papel à luz da Bíblia. E aí a gente sabe que a mãe, nesse sentido, tem um papel também imprescindível em ser a mordoma do lar. Ela é a mãe da casa, é a esposa, e ela precisa desempenhar
o seu papel corretamente para que esse lar cristão seja saudável. E aí, hoje a gente vai refletir e relembrar uma história de uma mãe da Bíblia que vai com certeza trazer grandes lições para a gente nessa manhã. E aí já peço que Dudu vai me ajudar muito, Dudu hoje, vai trabalhar, viu, Dudu, hoje, bastante, hoje o cachê vai ser dobrado. Vamos abrir, ler Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, versículo 20. Gênesis capítulo 25, versículo 20 ao 28, está registrado da seguinte forma. Era Isaque, de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? Rebeca disse, e consultou ao Senhor. Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. E aí o versículo 23 diz, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois disso nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque então de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça, enquanto Rebeca amava Jacó. Amém? Então a gente tem aqui o relato bíblico do momento em que Rebeca se tornou mãe. A gente consegue ver no versículo 22, no versículo 21, que Isaque orou por ela, porque ela na verdade era estéril. Então, os filhos de Rebeca ali, Esaú e Jacó, foram milagres de Deus para a vida de Rebeca. Então, a primeira mensagem que o Espírito Santo traz para a gente é que os seus filhos são milagres do Senhor nas suas vidas. Amém? Os filhos são milagres na mão do Senhor. Eu não sei se talvez você teve alguma dificuldade para poder conceber a luz, para ser mãe, mas eu quero te dizer que nessa manhã que Deus operou um milagre na tua vida e te presenteou com os teus filhos. E aí, ela consultou ao Senhor e Deus falou que os filhos dela tinham uma promessa. O mais velho, então, serviria ao mais novo e o mais novo seria uma grande nação. Então, a segunda grande mensagem que a gente já vê aqui é que teus filhos, além de eles serem um milagre, eles também têm promessa. Deus tem promessa na vida de todos nós. Deus tem promessa na vida de cada um dos seus filhos. E ninguém pode impedir as promessas que Deus tem para cumprir nas nossas vidas. Hoje pela manhã, vimos que o Espírito Santo, ele é vento forte, ruá, irresistível. E se o Espírito de Deus é vento forte, ruá, se é a terceira pessoa da Trindade, então ninguém pode resistir aos desígnios e aos decretos de Deus para as nossas vidas. E aí, a gente viu aqui o relato bíblico dessa história de Rebeca. Então, os filhos são milagre, os filhos são promessas. Em Salmos 127, versículo 3, diz que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre e o seu galardão. Então, o fruto do ventre da mãe é um galardão dado pelo Senhor. E aí, a gente viu aqui o relato de quando Rebeca se tornou mãe, passou 20 anos da promessa de Deus, de quando Isaac fez a oração, e aí ela se tornou mãe. Se a gente der agora um salto longo para Gênesis capítulo agora 27, Dudu, Gênesis capítulo 27, no versículo 5, aí eu vou pedir a ajuda da igreja para a gente ler juntos esse texto, que está em Gênesis capítulo 27, versículo 5. Vamos lá? Rebeca?
Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, passar a mão no meu braço, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, Rebeca: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. E a gente vai ler até aí. E aí a gente sabe, depois na continuação da história, que Jacó, vestido com a roupa de Esaú, com a comida saborosa que Esaú costumava preparar para o pai, chegou antes de Esaú e recebeu a bênção de primogênito no lugar de Esaú. Isaac já era velho, tinha 130 anos, já não enxergava mais, e aí tocou no braço do filho, sentiu o braço cabeludo, achou que era Esaú. Ele ainda perguntou, né? Você mesmo, Esaú? E Jacó disse: sou eu. Sou eu não? Ok, sou eu sim. E aí ele recebeu a bênção no lugar do irmão dele. Essa história é conhecida, essa história a gente conhece quando a gente é desde criancinha lá no DEPIM, a gente conhece essas histórias nas revistas da EBD, todo mundo aqui com certeza lembra dessa história. A gente fez questão de ler só para ver alguns detalhes. E aí a gente sabe que ele recebeu a bênção no lugar do irmão dele, e aí no versículo 41 desse mesmo capítulo, 27 e 41, vai dizer o seguinte: passou então Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, ou seja, meu pai está velho. Então, quando meu pai morrer, eu matarei Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Mais uma vez ela diz: ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Labão, tio de Jacó. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, voltar de lá. Porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaac, preste atenção nesse versículo 46, aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Isaac chamou a Jacó, 28:1, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. E aí mandou Jacó ir para a casa de Labão. E aí a gente consegue ver vários momentos em que Rebeca está orientando Jacó a fazer o quê? Enganar seu pai, fugir do seu irmão. Lá no capítulo 25 a gente leu que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. E queria fazer uma pergunta sincera aqui para as irmãs nessa manhã. Vocês acreditam que Rebeca, ela é um bom exemplo de uma mulher que está cumprindo o seu papel na mordomia do lar cristão? Não? Podem responder mais alto, por favor? Então está todo mundo de acordo que Rebeca não é um bom exemplo, certo? Então por que muitas vezes as amadas irmãs se comportam exatamente como Rebeca? Porque infelizmente no nosso dia a dia, muitas vezes nós nos comportamos gerando divisão no nosso lar. Tendo esse tipo de comportamento que não expressa a mordomia do lar cristão, não expressa alguém que está cuidando para zelar pelo lar cristão. A gente tem convicção daquilo que é certo e errado a gente fazer. Então, na verdade, a gente não peca por falta de conhecimento. A gente peca conscientemente, intencionalmente. E nós não seremos tidos como inocentes quando pecamos por consciência da verdade. Nessa manhã, mais uma vez, o Espírito de Deus está nos dando a oportunidade de conhecer a verdade bíblica para que a gente possa se afastar do nosso pecado. Para que a gente possa, então, exercer o nosso papel dentro do nosso lar. Quando cada pessoa dentro da casa exerce de maneira correta o seu papel no lar, a casa funciona. O lar funciona. Então, a gente vê aqui no lar de Rebeca, vejam algumas atitudes dela, vamos recapitular. Gênesis capítulo 25, 22, olha o que aconteceu.
Os filhos lutavam no ventre dela. Então Rebeca disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Congela aí. 25, 22. Rebeca consultou ao Senhor. Depois, dali para frente, não tem nenhum versículo mais em que Rebeca consultou o Senhor para mais nada. A única vez que ela consultou o Senhor foi quando ela percebeu que estava tendo muita cólica na barriga dela, porque existia uma luta entre duas nações. E aí ela não estava aguentando mais, e ela pediu ajuda a Deus. Dali para frente, ela tomou as decisões por conta própria e agiu de acordo com a própria natureza dela. Ela não pediu orientação a Deus para nada mais além depois desse dia. Não tem mais nenhum texto dizendo que Rebeca consultou o Senhor. Então veja como essa mulher, que lá no começo começou muito bem, demonstrou humildade, entregou água para os camelos do servo de Abraão, quando ela foi escolhida como esposa, como ela caiu aqui no exercício do papel dela como mordoma do lar cristão. Em Gênesis capítulo 25, 28, quando a gente pula para o versículo 28, vai dizer justamente aquilo que a gente já comentou, versículo 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. O que é que a gente vê aqui? Uma casa em que existia parcialidade. Uma casa que existia favoritismo de um filho em detrimento do outro. O pai amava um filho, a mãe amava o outro. E quantas casas nessa manhã, infelizmente, estão com esse cenário? Talvez alguma mãe aqui carregue no coração um afeto diferenciado por um filho em detrimento do outro. Talvez tenha mais atenção com um filho do que tem com o outro. Tem algumas famílias, por exemplo, que os filhos homens são mais privilegiados do que as filhas. Isso é uma questão cultural antiga. Quantas famílias enfrentam esse cenário aqui nessa manhã? Reflitamos no nosso coração isso. Eu lembro de uma época que, quando a gente era criança, que a minha irmã, ela não está aqui nesse momento para poder confirmar, mas pode perguntar ela depois, ela tinha essa percepção de que existia algum tipo de favoritismo. E aí, quando a minha mãe e meu pai perceberam isso foi extremamente combatido dentro da nossa casa, para que não existisse divisão no nosso lar, porque onde há divisão, o Senhor não ordena a bênção. O próprio Jesus disse que um reino dividido nunca subsistirá, uma casa dividida nunca vai permanecer. Você talvez pense e acredite que a sua casa está edificada na rocha ou na pedra angular, mas se existe desarmonia no seu lar, não vai haver bênção de Deus. Vejam agora o capítulo 27, versículo 13. Capítulo 27 de Gênesis, versículo 13. Respondeu-lhe a mãe, naquela história que a gente estava lendo sobre o momento em que Esaú iria abençoar seus filhos. Rebeca respondeu a Jacó: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traz a caça para a gente fazer a comida. O que é que ela fez aí? Jacó disse a ela: mãe, pelo amor de Deus, isso aí é um pecado muito grave, a gente vai enganar nosso pai. Vamos fazer isso não. Veja que ela ouviu o pai falando para Esaú que queria um banquete, queria uma caça, queria uma comida saborosa, e mandou ele ir no campo. Ela ouviu, foi chamar o filho, maquinou todo o plano, orientou ele, e mesmo quando ele alertou que estava errado, ela falou: não, meu filho, faça o que eu estou mandando. Ela mandou o filho dela pecar. Ela mandou o filho dela pecar. E será que nessa manhã não tem algumas mães que estão orientando os filhos para o pecado em vez daquilo que agrada a Deus? Reflitamos no nosso coração. Será que as orientações que a gente está passando e a educação que a gente está passando, que vocês estão passando para os seus filhos, está levando eles à maldição ou à bênção de Deus? Reflitam sinceramente. E aí, ela estava ciente das consequências. Até Shed faz um comentário que diz assim, Rebeca estava impulsionada por sua parcialidade para com Jacó, porque ela amava mais Jacó do que Esaú, e ela não descansou na providência divina e optou pelo engano. Ela sabia que Jacó tinha a promessa de que seria mais poderoso que seu irmão, que seria abençoado. Mas em vez de ela esperar Deus agir, ela falou: não, eu vou dar uma ajudinha aqui a Deus. O Todo-Poderoso não precisa de ajuda. O Todo-Poderoso, ele executa os seus decretos e os seus desígnios pelo poder da sua destra fiel. A gente não precisa tentar ajudar Deus com nada, não. Abraão fez a mesma coisa. Foi prometido que ele teria um filho, ele foi lá e tomou a serva. Deus não mandou fazer isso. Trouxe o quê? Destruição para a família. Então, toda vez que a gente tenta pegar um atalho para o decreto de Deus ou ajudar Deus, a gente atrapalha o plano de Deus para a nossa vida. Tenta atrapalhar.
A gente contrai para nós maldição, que é tudo que Deus não quer para a nossa vida. E aí, no versículo 46 agora, 27 e 46, veja que Esaú estava planejando matar seu irmão, Rebeca ficou sabendo mais uma vez, ela era muito atenta ao que acontecia dentro de casa, e foi mais uma vez avisar Jacó, para proteger Jacó. Sabe o que ela está demonstrando aí? Ela não confia na providência de Deus. Ela não está demonstrando uma fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé firmada no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador. Ela está demonstrando que ela acredita muito mais que as próprias forças dela, que a própria mão dela é quem protege Jacó. Quando na verdade quem protege Jacó é Deus. É o Jeová Jirê. E aí, disse Rebeca a Isaac: aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Mais uma vez, ela sempre apela, né? Ela gosta de fazer manipulações emocionais. Não aguento mais viver. Ai, meu Deus, como vai ser minha vida agora? Para mexer com o coração de Isaac. Sabia que Isaac amava ela. E ela manipulou ele. Por que ela não chegou para ele e falou a verdade? Olha, Esaú está tentando matar Jacó, está planejando, precisamos proteger nosso filho, conversa com teu filho, repreende teu filho. Não, ela mais uma vez gerou uma divisão na casa, manipulou Isaac, mentiu para ele, o enganou para proteger Jacó. E aí a gente está vendo aqui um exemplo ruim de alguém que não está cumprindo o seu papel como mordoma do lar cristão. E a gente aprende muito com os exemplos bons. Mas os exemplos ruins também são grandes escolas para nossas vidas. E é muito bom quando a gente consegue aprender com os erros dos outros. Que a gente possa ter sempre a oportunidade de aprender com os erros dos outros, em vez de a gente cometer os nossos próprios erros. Então aqui a gente está vendo claramente como não fazer. Mas aí a pergunta fica, então como é que a gente deve fazer? Qual então deve ser o papel da mãe na mordomia do lar cristão? E aí eu não quero me deter, eu sei que tem almoço preparado, eu sei que tem comunhão em família, alegria hoje em casa, eu sei que tem gente aí que já está com a barriga roncando, mas a gente já está perto de concluir a mensagem. Segura mais um pouco aí que Deus quer continuar falando aos nossos corações. Então, qual o papel então da mãe na mordomia do lar cristão? Em primeiro lugar, é fazer diferente de Rebeca. Então, a gente precisa o quê? Promover a harmonia no lar. O papel da mãe, em primeiro lugar, é promover a harmonia no lar. Não agir com favoritismo, não criar partido do filho, não proteger um filho mais do que o outro. Combater as rivalidades entre os filhos. É natural que os irmãos disputem a atenção, disputem os recursos, disputem os presentes. É normal isso, é comum. Mas a gente não pode alimentar isso. Rebeca alimentava isso na casa dela. O papel da mãe na mordomia do lar, em promover a harmonia, também é importante não colocar os filhos contra o pai. Tem muita mãe que faz isso. Isso se chama alienação parental. Ela se relaciona mais com os filhos e só fala mal do pai. O que é que você vai criar nesse momento? Uma rivalidade dos seus filhos contra o pai. E aí a imagem que os filhos vai ter do pai é aquilo que você fica reforçando diariamente. Não porque o seu pai é muito assim. Está vendo como o seu pai faz isso? Está vendo como o seu pai é? Olha o que o seu pai fez. Muitas vezes eu sei que a mãe faz isso para desabafar. Talvez alguma mágoa que ela tem no coração por coisas que o pai tem feito. Mas hoje não é o dia do pai, não. A gente vai falar sobre isso talvez em outro momento. Mas a mãe não pode fazer isso. Isso torna o lar, adoece a mente das crianças. E aí, a mãe também que promove a harmonia no lar, ela não provoca a ira nos seus filhos. Então, aquele mesmo texto de Efésios que fala sobre honrar o pai e a mãe, fala também sobre os pais não provocarem, não suscitarem a ira em seus filhos. Então, imagina um lar em que a mãe só vive xingando, que a mãe só vive gritando, que a mãe só vive estressada, muito atarefada, que não dá atenção, que não tem um ouvido atento, que não tem paciência. Como é que esse lar vai ter harmonia? É impossível. É impossível ter harmonia se só tem gritaria, se não tem instrução, só tem repreensão, só tem castigo, só tem pancada. A mãe precisa promover a harmonia no lar, precisa promover a paz no lar.
Em Salmos 131, versículo 2, diz assim: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Todos em casa precisam sentir na mãe que os braços dela não são os braços que castigam somente, mas o braço que traz serenidade, em que a alma de seus filhos e do seu marido pode repousar, pode descansar. É um braço que vai encontrar serenidade, é um braço que vai encontrar afeto, é um braço que vai encontrar a paz de Deus transmitida para os seus filhos. É isso que Deus quer para a mãe cristã. Promover a harmonia no lar. Em Provérbios 14, 1, um texto muito conhecido, fala que a mulher sabe edificar, mas a tola destrói com as próprias mãos. Não é outra pessoa que destrói. A própria insensata destrói o lar com as próprias mãos dela. Com essas atitudes e comportamentos que não refletem uma pessoa, uma vida transformada pelo poder de Cristo. Não refletem uma pessoa que está ungida com o óleo do Espírito Santo. Não reflete uma pessoa que tem um selo de propriedade exclusiva do Espírito Santo. E aí, em segundo lugar, se em primeiro lugar o papel da mãe na mordomia do lar é promover a harmonia, em segundo lugar é demonstrar uma fé exemplar. Dudu, por favor, coloque em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo 1, 5. Vocês podem me ajudar, por favor? Paulo tinha certeza que a fé sem fingimento que habita em Timóteo habitou primeiro em Eunice, que era a avó dele, e depois a mãe dele, e habitou em Lloyd, que era sua avó. Então, uma fé sem fingimento é uma fé exemplar. O papel da mãe na mordomia do lar cristão é demonstrar uma fé exemplar, uma fé autêntica, uma fé que se percebe na prática. Uma fé que tem exemplo prático para demonstrar. Uma fé que se demonstra no comportamento. Nesse lar, a gente vê que foi excepcionalmente exercida a mordomia. A avó exercitou a mordomia do lar cristão, porque ela tinha uma fé não fingida. A mãe também tinha uma fé não fingida. Com certeza Timóteo via sua mãe e sua avó louvar, via sua mãe e sua avó ler a palavra, ler os textos que já circulavam. Com certeza Timóteo via sua mãe e sua avó falar com Deus. Será que os seus filhos têm visto isso também? Tem visto você falar com Deus? Tem visto você louvar? Tem visto você de joelho dobrado? Será que seus filhos têm visto isso? Porque se uma criança cresce sem ver isso, dificilmente ela vai fazer. É muito fácil dizer para vir para a igreja, mas muitas vezes tem mãe que não está aqui e o filho está sozinho. E não é porque está doente. Então, ensina o menino no caminho em que deve andar. Esse é o texto bíblico que diz. E aí, quais frutos a sua fé tem gerado? Mãe, seus filhos estão encontrando Cristo através do exemplo da tua fé? O apóstolo Paulo, se tivesse vivo hoje, ele escreveria isso sobre a tua fé? Que é uma fé sem fingimento? Ou será que nessa manhã tem irmãs e mães com a fé fingida, em que são servas de Deus somente aqui na igreja? Que Deus tenha misericórdia de nós, se a nossa fé estiver dessa forma. Se a nossa fé for fingida, se a nossa fé não for autêntica, se a nossa fé não for demonstrada na nossa casa, para os nossos vizinhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que nos conhecem. E aí, muitas vezes, essas mães estão muito mais preocupadas com a vida dos vizinhos do que com a vida dos próprios filhos. Tem filho que está desviado dentro do quarto, mas a mãe não sabe, mas sabe da história da vizinha, do filho da vizinha. É hora da gente olhar mais para dentro da nossa casa. É hora da gente olhar para aquilo que Deus nos confiou cuidar. A gente tem pouco tempo, a nossa vida hoje é muito corrida. Se a gente gastar tempo olhando a vida dos outros, como é que a gente vai cuidar da vida da gente? Não tem como. Se a gente perde muito tempo no Instagram, no TikTok, assistindo dorama, assistindo série, assistindo novela, Big Brother, como é que vai sobrar tempo para poder cuidar da família? Não sobra. Se a mãe trabalha, piorou, passa 12 horas fora de casa, só sobra 12. Aí vai dormir 7, sobrou 5.
Essas 5 horas você vai fazer o quê? Vai se dedicar ao quê? Aos seus próprios interesses? A alimentar a sua natureza pecaminosa? Qual vai ser o fruto disso? Uma casa em desarmonia. Uma casa que não tem demonstração de uma fé exemplar. Tem mãe também que está muito mais preocupada em passar o dia em salão de beleza, fazendo a unha, fazendo sobrancelha. Estou dizendo que é pecado fazer isso não. Mas quantas horas você se dedica a isso? Ou na academia, para ficar com um corpinho mais enxuto e tal, para alegrar o marido também. Mas às vezes não é para alegrar o marido, na verdade é para o seu próprio prazer. Para se olhar no espelho e dizer, olha como eu sou ainda bonita. Olha como eu chamo a atenção. Então, se o tempo dedicado a essas atividades é maior do que o tempo dedicado à piedade, porque tem quarta-feira de oração, à tarde. Mas só que não dá, porque não pode faltar a academia. Porque é no mesmo horário. Não dá para vir para o matinal, mas só acorda às 5 da manhã para caminhar na praça. Então, essa é a realidade, muitas vezes, de muitas mães da nossa igreja, infelizmente. E se o Espírito Santo nos trouxe até aqui para falar isso, é porque tem alguém nessa manhã que precisa ouvir essas palavras. Todos nós precisamos ser toda hora lembrados daquilo que precisamos fazer, para que a gente possa se afastar do nosso pecado e alcançar a vida eterna em Cristo. É isso que Cristo quer para nós. Outras mães estão muito preocupadas em trabalhar para poder dar um padrão de vida bom para os filhos. Isso é legal, isso é excelente, ter uma condição melhor. Tem casa hoje que tem ar-condicionado, tem casa hoje que tem TV por assinatura, tem Netflix, tem chuveiro elétrico. Talvez vocês, pais e mães, não tiveram tudo isso na época de vocês, quando eram crianças. O filho hoje pode ter um tênis legal, pode estudar na escola particular, tem tudo isso, mas não tem comunhão, não tem oração, não tem partir do pão, não tem louvor, não tem a presença de Deus. São casas extremamente confortáveis para Satanás habitar. Casas confortáveis, mas cheias de brechas para Satanás destruir. Porque o filho cresceu na igreja, mas hoje está desviado. O marido veio para a igreja, mas hoje também já não congrega mais. E você vem sozinha. Será que a tua participação, será que você não tem alguma participação nisso? Será que você não poderia ter feito um pouco mais? Não poderia ter dobrado um pouco mais o joelho? Não poderia ter consagrado um pouco mais? Talvez não faltou um pouco mais de madrugada, de oração, ungindo ali seus filhos e seu marido, sua casa, tapando as brechas, pedindo sabedoria e visão espiritual. E em terceiro lugar, irmãos, o papel da mãe na mordomia do lar é promover a harmonia. Em segundo lugar, demonstrar uma fé exemplar. E em terceiro e último lugar, apresentar o pai aos filhos. Temos alguns psicólogos aqui na igreja, eu já quero concluir, e eles sabem muito bem que a psicologia defende e afirma, e eu concordo com isso, de que, como a gente falou no começo, a primeira pessoa que o filho conhece é a mãe. A mãe engravida, gesta, o bebê nasce e os médicos entregam para a mãe. É a primeira pessoa que o filho conhece é a mãe. A mãe tem um papel psicológico e social de apresentar o pai ao filho. É ela que diz, esse aqui é seu pai, meu filho. E aí entrega o filho no braço do pai, o pai vai e balança. Esse aqui é seu pai, esse aqui é seu pai. Ela é que reforça isso. A criança só sabe que aquele é o pai, porque a mãe diz. E assim como a mãe precisa apresentar o pai terreno, ela precisa apresentar o pai celestial ao filho também. É seu papel como mãe apresentar o pai celestial ao teu filho. E como é que a gente apresenta? Em Deuteronômio capítulo 6, do 6 ao 9, a Bíblia orienta sobre tudo. Orienta como apresentar o pai ao filho. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar, e ao levantar. Também os atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quais são as frases que estão escritas na tua casa? Quais são os quadros que estão lá? Só tem assim, lar doce lá, é? Não tem um versículo bíblico não? Tem gente que acha que só deixar a Bíblia aberta no Salmo 71, 91, 100, qualquer salmo, é suficiente lá para Deus habitar. A Bíblia é importante, sim, claro, é nossa regra de fé e prática. Mas a Bíblia não é um amuleto que te protege, não.
O que vai proteger a tua casa, que ela vai estar acampada com os anjos do Senhor, é a constante vigilância e oração, é a constante dedicação às coisas de Deus. Em 1 Samuel 1:28 fala que Ana entregou Samuel e consagrou Samuel todos os dias de Samuel a Deus. Claro, nem toda mãe vai ter um filho que tem um chamado ministerial como o de Samuel, não é isso que eu quero dizer. Mas de maneira simbólica, toda mãe precisa entregar e consagrar seu filho a Deus todos os dias. Não é só o primeiro dia não. Vim aqui apresentar, quantas vezes o pastor fala isso aqui? Vim aqui apresentar, é importante, consagra sim, mas não é suficiente. Muitas crianças vêm aqui, elas não sabem nem discernir a mão direita da mão esquerda ainda. Se essa criança não for ensinada no caminho da salvação, ela não vai encontrar o caminho não. E é papel do pai e da mãe. Deus vai cobrar disso no dia do juízo, do pai e da mãe. O que é que você ensinou para essa criança? E a gente conclui com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que está escrito o seguinte. 1 Timóteo 2,15. Vou pedir a ajuda de todos para a gente ler junto. Todavia... Amém. A maternidade, ela é um chamado divino para a mulher. E a sua missão de mãe a conduz à salvação, como está registrado aqui no texto lido. Mas existe uma condição para isso. Ela será salva se ela permanecer na fé, no amor, na santificação, com bom senso. Então que nessa manhã, as mães que estão aqui e que ouviram essa mensagem, possam permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso, para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe.